Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira egípcia chegando! E o último bloco de capítulos do livro 1 da coleção Pedra da Luz. Aqui quem fala é a Simone. Vamos ler hoje mais 5 capítulos do livro 1, Néfer, o Silencioso. Estão preparados? Rapidinho hoje para terminar esse livro, a gente começar o próximo na semana que vem, hein? Já deixa o like, compartilha o vídeo e deixa um comentário assim: quero mais a Pedra da Luz. Vamos lá? Capítulo 69. Quando Paneb entrou no ateliê do traço, próximo à sala de reuniões da equipe da direita, surpreendeu-se ao encontrar Néfer, o Silencioso, na companhia de Gal, o Preciso. Os dois homens estudavam um papiro intitulado Exemplo de Cálculo para sondar a realidade e conhecer o que é obscuro. Ele estava coberto de símbolos matemáticos que o rapaz via pela primeira vez. Esse papiro me interessa? O arquiteto dos mundos pôs em ordem os elementos da vida segundo a proporção e a medida, respondeu Gal. E nosso mundo pode ser considerado como um jogo de números. Considere-os como fontes de energia, e seu pensamento nunca será estático. Na nossa tradição, o pensamento geométrico preside a expressão matemática. Ela é fundamentada no que se envolve e se multiplica e retorna a si mesmo. A arte do traço é a evidenciação da presença da unidade em qualquer forma viva. Seu próprio corpo existe porque é um conjunto de proporções, observou Neb, e você precisará dessa ciência para execução inteligente. Mas não pratique a geometria pela geometria, ou a matemática pela matemática. Aqueles que caíram nesse erro foram pegos na armadilha de um saber estéril. Trace um triângulo, ordenou Gal. Com um pincel bem fino, Paneb obedeceu. Eis uma das formas mais simples de representar a luz solar de forma abstrata, especificou o professor. E nós colocaremos sua aprendizagem do traço sob a proteção dessa luz. Os antigos afirmam que o sol nos permite perceber os segredos do céu, da terra e das águas, compreender a linguagem dos pássaros e dos peixes e apoderar-nos de todas as formas que quisermos. Então, ao trabalho. Néfer constatou que o amigo tinha uma sede de saber inextinguível e que agira certo ao vir dar uma mão a Gal, o Preciso, que não tinha energia suficiente para ensinar durante horas a fio. Paneb fez rapidamente as 4 operações básicas. Descobriu as potências e as raízes, resolveu as equações sem dificuldade e sem nunca se afastar da aplicação prática, como a fabricação de um par de sandálias ou de uma vela de barco. Desse modo, ele tomou consciência de que nenhuma das obras produzidas pelos artesãos do lugar da verdade era por acaso. Quer se tratasse de divisões, de multiplicações ou de extração de raízes, Ardoroso era convidado a trazê-las para o processo primeiro da adição. No sistema decimal, ele usava as frações unitárias, com um numerador igual à unidade, com a exceção de 2/3, e ele se virava com as tabelas que lhe foram entregues para verificar o resultado de seus exercícios. O hieróglifo da boca simboliza a fração primordial, revelou Gal, porque todas as formas saíram da boca do nosso protetor, o deus Ptah, que criou o mundo pelo verbo. Agora trace um círculo. A mão de Paneb não tremeu. Veja como calcular a superfície desse círculo. Tire 1/9e do seu diâmetro. O que restar eleve ao quadrado e assim está determinada a superfície. O que é indispensável para avaliar, por exemplo, o volume de um celeiro de trigo de forma cilíndrica. Nota de rodapé. O Egito conhecia o número π, assimilando o círculo a um quadrado cujo lado representaria, então, 8/9e do seu diâmetro.
Π tem um valor de 3,16. Voltando ao texto. Tudo isso lhe será útil quando você estiver diante de uma parede, porque precisará organizar o espaço em função das leis da harmonia. Néfero silencioso desenrolou outro papiro que deixou Paneb mudo de espanto. Nele estava desenhado um quadriculado com tinta vermelha, no qual fora incluído um homem de pé, desenhado em preto. Cada parte do seu corpo correspondia a um número específico de quadrados. Essa representação é fundamentada no módulo de 18 unidades. 6 quadrados da planta do pé até o joelho, 9 até as nádegas, 12 até o cotovelo, 14,5 até as axilas, 16 até o pescoço, 18 até o cabelo. Assim é decifrada a harmonia de um corpo humano. Assim você pode desenhá-lo sem trair essa harmonia. Isso é só um exemplo e não um sistema fixo. O mestre de obras tem capacidade para adotar outros quadriculados que revelem outras formas de proporção. Paneb o ardoroso e Néfero silencioso estavam sentados lado a lado sob a abóbada estrelada. Não sabia que seria tudo tão extraordinário. Ou melhor, sim, o meu instinto sempre soube e agi certo quando resolvi segui-lo. Por que perdi tanto tempo? Tranquilize-se, Paneb. Você não perdeu nem um segundo. As provas prepararam-no para viver intensamente momentos como este e para aprender com a fulgurância que lhe é característica. E isso é só um começo. Quando for possível, você estudará as pirâmides. Será uma nova etapa do seu caminho. Você virá comigo? Seu chefe de equipe autorizar. Você foi admitido namorada do ouro, não é? Néfer hesitou em responder. Foi o Abete Apura quem me disse. E ela disse certo. Sei que você não pode falar, mas diga-me ao menos se viu novamente a luz que atravessa a matéria. Ela existe, Paneb. Você também vai descobri-la se cumprir suas obrigações na disciplina que escolheu. Quando abrimos uma porta nesse povoado, ainda restam 10 outras a serem abertas. E isso me agrada. Você entrou namorada de Ramsés o Grande? O Vale dos Reis não vai decepcioná-lo. Eu também vou trabalhar lá? Não é esse o destino de um desenhista do lugar da verdade? Estou pronto. Ainda não, Paneb. Você não tranquilizou o olho. Não estou entendendo. O universo é um olho gigantesco, cujas partes estão dispersas pelo nosso olhar. Mesmo assim, é ele quem guia nossa mão e inspira nossas obras. Temos o dever de reconstruir esse olho, mas antes é preciso tranquilizá-lo, para que ele não se afaste de nós. Paneb ainda não compreendia, mas sentiu que o amigo lhe abrira uma nova porta. Ao contemplar a abóbada estrelada, sentiu a presença do olho completo que saberia algum dia reconstruir através do desenho. Atarracado, cabelo preto grudado na cabeça redonda, busto largo, dedos dos pés e das mãos rechonchudos como os de um bebê, Trambel bebia e comia com avidez e prazer. De origem líbia, não conseguira fazer fortuna no país de origem e estabelecera-se em Tebas, onde a sorte lhe sorrira. Com alma de comerciante, desprovido de qualquer moral, só queria ganhar e ganhar mais ainda, apesar de usar métodos pouco recomendáveis. Prudente e astuto, Trambel não despertara suspeitas das autoridades e até gozava de boa reputação. O senhor está sendo chamado, patrão, avisou um dos operários. Não tenho tempo. Mesmo assim, o senhor devia ver do que se trata. Parece-me que o homem é importante. Mais um intermediário lamentável, pensou Trambel, que contava livrar-se do intruso com algumas palavras bem ríspidas. Ele teve uma bela surpresa. A fisionomia do homem que estava na porta do entreposto era parecida com a sua. Não era um sósia, mas possuía traços semelhantes que o fariam passar por irmão. O que me propõe, amigo?
Você vai bem, Trambel? Aqui sou o patrão, estou muito ocupado. Vamos conversar num lugar tranquilo. Acha que pode me dar ordens? Acho que sim, na qualidade de tesoureiro-chefe de Tebas e de comandante das Forças Armadas. Trambel engoliu em seco. Como quase todo mundo, ele ouvira falar desse Merry que era pintado como um administrador impiedoso a quem não era bom resistir. Mas por que um dignatário de tão alto escalão interessava-se por ele? Venha por aqui. Tem um canto onde guardo os meus arquivos. Trambel sentiu que as coisas estavam mudando. Teria cometido algum erro para provocar o aparecimento desse temível personagem? O reduto entulhado de tábuas de escrituração era sombrio e afastado da agitação da oficina. Você quer ver minhas contas, não é? Se você é um pequeno escroque que rouba a clientela e o fisco, não me interessa. Mas se utiliza ilegalmente os serviços de um artesão do lugar da verdade, é um grave delito, passível de uma pesada condenação. Desnorteado, Trambel nem pensou em negar. Eu nem percebi. Encontramo-nos no mercado. Ele criticou uma das minhas banquetas que não estava muito firme. Discutimos e ele me propôs fabricar uma melhor, com a condição de partilharmos os lucros. Desde então ele vem aqui e produz belas peças. E você as vende bem claro, sem declarar à administração. Ou um simples esquecimento que prometo reparar. Nem pense nisso. Trambel não acreditava no que ouvia. Provavelmente foi você quem fez propostas desonestas ao artesão. Mas o que vale é o resultado. Posso esquecer seu tráfico, com a condição de que me ponha a par das idas e vindas do seu cúmplice, a natureza do trabalho clandestino que ele faz para você e o montante dos ganhos ocultos. Às ordens, disse o líbio menos tenso. O senhor também quer uma parte dos meus lucros? O olhar gelado de Merry aterrorizou-o. Quando pego, especificou o comandante. Pego tudo. Trate de não esquecer de dar-me informações exatas. Além disso, silêncio absoluto sobre o nosso pacto. Ao menor passo em falso, você será aniquilado. Fim do capítulo 69. Capítulo 70. O Abete Apura não dava a menor oportunidade à sua inimiga mortal, a poeira. Todos os dias realizava uma grande limpeza, não poupando nenhum recanto da casa, totalmente desinfetada uma vez por semana. Como qualquer dona de casa, a jovem sabia que a higiene absoluta era a base da boa saúde. A isso acrescentava-se um agudo senso de arrumação, que Paneb julgava excessivo, mas contra o qual já desistira de lutar. Por isso ficou surpreso ao voltar do ateliê do traço, onde se aperfeiçoara em geometria, e constatar que uma cadeira não estava no seu lugar habitual e que uma das túnicas da esposa jazia negligentemente numa banqueta. Evidentemente, algum acontecimento de grande importância transtornara o Abete Apura. Onde você está? No quarto, respondeu uma voz fluida. Paneb encontrou a esposa deitada de costas, com uma almofada sob a cabeça. Está doente? Você sabia que do coração saem canais que chegam a todos os órgãos? Clara explicou-me quando fui consultá-la. No coração formam-se sementes vitais, entre elas o esperma, e ela também ensinou-me que a procriação é o encontro de dois corações. Você está tentando fazer-me compreender que... Espero um filho seu, Paneb. Turquesa usa produtos contraceptivos. Eu não. O jovem colosso estava atordoado. Com essa experiência, ele não contava. Não fique angustiado. Cuidarei dele tão bem quanto da casa. Você não tem vontade de ver o quanto ele se parece com você? Ardoroso sorriu e tomou delicadamente as mãos da esposa entre as suas. Confesso que você despertou a minha curiosidade. Vai precisar de repouso. Quando estiver muito cansada,
Pedirei a ajuda de uma ou duas sacerdotisas de Hathor. Entre colegas temos o hábito de nos ajudar mutuamente. O Abete apura temer uma atitude de recusa por parte de Paneb, mas o futuro pai parecia estar em estado de choque. Desse mal, ela saberia curá-lo. Merry detestava o direito egípcio. Na quase totalidade dos países, ele poderia facilmente repudiar uma mulher que só punha filhas no mundo. Na terra dos faraós, impossível. Apesar de urdir tramas jurídicas no extremo limite da legalidade, o tesoureiro-chefe de Tebas não conseguira expoliar a fortuna de Serqueta. Como Merry não suportava perder nenhuma pequena parcela do que conquistara, precisaria suportar a esposa até a morte. Um divórcio representaria uma catástrofe financeira e uma morte súbita despertaria suspeitas, trazendo-lhe emulações que prejudicariam sua reputação. Além disso, Serqueta partilhava dos seus grandes segredos e, num momento de exaltação, poderia ter a lamentável ideia de falar demais. Portanto, só restava a Merry uma única solução: torná-la sua cúmplice ideal. Depois de lhe dar o oneroso colar com o qual ela sonhava, convidou-a para um longo passeio no Nilo como namorados. Doces e sucos de frutas foram-lhe servidos por uma pequena serva núbia, radiante por haver sido contratada por pessoas tão importantes. Há muito tempo que você não se preocupa comigo e me dá tanta atenção. Surpreendeu-se ela. Gostou do colar? Não é feio. O que quer propor-me? Vamos trabalhar juntos. De igual para igual? Eu sou homem, você é mulher, sou eu quem dirige. Mas preciso de uma associada ativa. Serqueta fez um muxoxo interessado. Enfim, livrar-se-ia do tédio que começava a sufocá-la. E o marido nunca ficaria sabendo do perigo de que escapara. Depois de um certo medo, Serqueta decidira livrar-se dele. Enquanto procurava a melhor maneira de fazê-lo, ele lhe oferecia uma aliança que prometia ser apaixonante. Por que não? Com a condição de que você não me esconda nada. Nem precisa dizer, querida. Vamos começar pela noite em que você saiu para buscar um dossiê. O que isso tinha de estranho? Você voltou sem o dossiê que queria tanto consultar. Você tem um notável senso de observação, Serqueta. Onde foi aquela noite? Quer realmente saber? É o que mais desejo? Preste bem atenção, pombinha. Você será minha aliada e também cúmplice, e não vou suportar a menor indiscrição. A ideia de levar uma vida perigosa, Serqueta sentiu-se deliciosamente excitada. Aceito as regras do jogo. Merry falou longamente e não omitiu nenhum detalhe. No olhar da mulher ele discerniu admiração e inveja. Primeiro, precisaremos agir furtivamente, concluiu ela. Depois o sucesso será estrondoso. Você acha que pode contar com esse Dactyr? Ele é fraco, dissimulado, competente, ávido por riquezas e poder. Qualidades úteis. Abre não me dá tanta segurança, mas será uma conexão temporária. Você está pronta para cumprir sua primeira missão? Serqueta pulou no pescoço de Merry. Fale depressa. Estou lhe avisando. É muito importante. Tanto melhor, não vou decepcioná-lo. Merry explicou a Serqueta o que esperava dela, e depois eles se retiraram para a cabine central do barco, onde ele a possuiu com a habitual violência. Depois dos ritos da manhã, Clara auxiliou a mulher sábia que recebia dos habitantes do povoado, tratando-lhes do físico e do psiquismo. A esposa de Néfer aprendera a ouvir os pacientes, a acalmar as crianças que choravam, a expulsar as angústias e a incutir o otimismo naqueles que não o tinham. Dotada de um forte magnetismo, a mulher sábia punha as mãos sobre as partes doloridas que ficavam curadas. Clara cuidava para que a enfermaria não ficasse sem remédios.
A maior parte ela fabricava, e o resto era fornecido ao lugar da verdade pelo Departamento de Saúde Pública, ao qual os faraós sempre deram grande importância. A mulher sábia falava pouco, mas todos os dias fazia Clara progredir, transmitindo-lhe sua experiência e destacando mais os fracassos do que os sucessos, para que servissem de lição para o futuro. Desde que fora recebido na Morada do Ouro, Néfer passou a trabalhar sem descanso na obra que lhe haviam confiado e estava ainda mais silencioso do que costume. Clara percebia cada uma das vibrações da alma de Néfer e contentava-se em lançar-lhe um olhar cúmplice para que ele compreendesse que a mulher juntava suas forças às dele. O dia havia sido extenuante. Nenhuma doença grave para tratar, a não ser uma série ininterrupta de pequenas preocupações e um cotidiano mais cansativo do que o normal. Clara queria voltar logo para casa e dormir. Venha comigo, exigiu a mulher sábia. Clara mobilizou suas últimas energias para seguir a guia, que saiu do povoado e pegou o caminho do topo, enquanto o sol se punha. Era hora de as serpentes e os escorpiões saírem do esconderijo, mas as duas mulheres não os temiam. Todas as vezes que subia o caminho sinuoso da montanha, a mulher sábia parecia reencontrar a juventude perdida. Apesar do cansaço, Clara encontrou menos dificuldade para segui-la do que de costume. A bela cabeleira branca brilhava como um sol e iluminava a subida, cada vez mais escarpada, que levava a um oratório escavado na rocha. Desse promontório, viam-se o território do lugar da verdade, os vales secretos onde os faraós e as esposas ressuscitariam, e os templos de milhões de anos onde vivia eternamente o Ka de todos eles. A mulher sábia elevou as mãos em sinal de prece diante do oratório. Os homens são lágrimas de Deus, ela disse, e só os deuses nasceram do seu sorriso. Bem aquinhoados, no entanto, foram os homens, rebanho de Deus, porque ele criou o céu e a terra e o ar para as narinas. Para eles, que são imagens dos deuses, também criou os alimentos. Mas os homens revoltaram-se contra ele e preferiram a desordem à harmonia. Quando a raça humana se apagar, o tumulto cessará e o silêncio recairá sobre a terra. E você, que é a sua deusa, recriará a beleza das origens. Do oratório saiu uma enorme cobra real, orgulhosamente ereta. Seus olhos eram vermelhos e pareciam lançar raios de fogo. Venere Meresger, a que ama o silêncio, a deusa do cume e a protetora do lugar da verdade, disse a mulher sábia a Clara. Quando eu for ao encontro do ocidente, ela será seu guia e sua visão. Fim do capítulo 70. Capítulo 71. Néfer, o silencioso, precisava expressar o que vira na Morada do Ouro, viver o ritual mais sagrado do lugar da verdade e descobrir os mistérios essenciais transmitidos por ele. Mas seria realmente digno desses mistérios? Para sabê-lo, a confraria exigia que ele fizesse uma obra que provasse sua capacidade técnica e, ao mesmo tempo, a extensão de sua sensibilidade. Nenhuma recomendação lhe fora dada, nenhum critério lhe fora imposto. Cabia a Néfer fazer um balanço dos anos passados no povoado, tirar daí os ensinamentos mais importantes e fabricar um objeto que obtivesse a aprovação dos chefes de equipe e de outros iniciados do alto escalão. Como de costume, silencioso refletira por muito tempo. Diversos objetos atropelavam-se em sua mente, mas foi o coração que escolheu. Depois da aprovação de Clara, ele se apresentou a Nébio realizado, que na mesma noite levou-o à capela de Hathor, construída pelo faraó Seti, pai de Ramsés. Néfer subiu a escada que levava ao pilone da entrada,
Ultrapassou o umbral, atravessou um pátio a céu aberto, depois seguiu por um caminho lajeado que levava a um segundo pátio. Lá ele foi purificado e ficou recolhido diante do altar de sacrifício. Em seguida, recebeu ordens para entrar numa sala de teto reto, sustentado por 2 colunas e de piso lajeado. Ao longo das paredes, bancos de pedra estavam ocupados por juízes. No fundo da sala, uma porta emoldurada por estelas que mostravam o faraó diante de Hathor, dava acesso ao santuário onde a divindade brilhava em segredo. Nefer sabia que esse tribunal não seria indulgente e temia o veredito. Se estivesse errado, arruinaria todos os esforços realizados desde que fora admitido. O que lhe ensinaram as divindades? Perguntou o chefe da equipe da esquerda. Tentei perceber o brilho de Ra, a criação de Ptah e o amor de Hathor. Quais são as qualidades necessárias para se terminar uma obra com sucesso? Perguntou o chefe de equipe da direita. A conscientização da vida sob todas as formas, a liberalidade do coração, a coerência do ser, a capacidade de domínio e o poder da concretização. No entanto, elas só têm valor se nos levarem à plenitude e à paz, e nunca um artesão atingiu os limites da arte. Mostre-nos o seu trabalho. Néfer, o silencioso, tirou o véu que cobria uma estatueta de madeira dourada. Ela media apenas 1 côvado. Nota de rodapé. Distância do cotovelo até a extremidade do dedo médio. No Brasil, aproximadamente 68 centímetros. Nota da tradutora. Voltando ao texto. E representava a deusa Maat sentada, segurando o símbolo da vida. O Nesh, o chacal, não se apoderara injustamente do seu nome. Seu rosto alongado e fino lembrava o do animal protetor, e o desenhista movia-se com a leveza e a rapidez do predador cuja tarefa mais importante consistia em desembaraçar o deserto dos cadáveres. Dissimulado, eternamente alerta, com um olho inquisidor, o Nesh parecia ser portador de uma violência difícil de conter. Paneb não gostava dele e não esperava nada de bom da sua parte. Por isso, quando o encontrou de braços cruzados diante da porta fechada do ateliê do traço, preparou-se para um conflito inevitável. Está me barrando a passagem, Unesh? Acha que sou capaz de fazer isso? Agora faço parte do seu clã. Tem de deixar-me passar. Não quer saber mais sobre os segredos do ofício? Paneb considerou Unesh com interesse e desconfiança. Alguns aprendem o ofício nos ateliês. Eu prefiro os lugares mais perigosos. Siga-me se tiver coragem. Ardoroso não hesitou. Sem correr, o Nesh movimentava-se com uma rapidez assustadora. Ele atravessou a zona desértica, entrou por um campo de trigo e penetrou num bosque de juncos à beira de um canal. Deite-se de barriga para baixo, ordenou. Importunado pelos mosquitos, Paneb untou-se de lama. Deitado à direita do desenhista, viu passar uma cobra d'água. Olhe bem, recomendou o Nesh. Paneb admirou um íbis que se movia com elegância, como se executasse uma dança com passos marcados de forma irrepreensível. O que está notando? A regularidade do andar. O passo é sempre o mesmo. O passo do íbis equivale a 1 côvado. Ele é a encarnação de Thoth, nos revela a medida fundamental, que também é encontrada no antebraço desse deus. O nome do côvado, Meh, é sinônimo de termos que significam pensar, meditar, completar, estar completo, cheio, e o conhecimento do côvado vai permitir que você perceba a regra do universo. Agora pode voltar ao ateliê. Para Ardoroso, a descoberta do côvado que o deus Thoth usava para medir a terra seria um momento inesquecível. Ele assimilou rapidamente a visão em 7 palmas e 28 dedos
e quando percebeu do mestre de obras um pequeno côvado dobrável que usaria durante o trabalho, Paneb teve a sensação de ser o depositário de um tesouro de valor inestimável. Assim, um dos segredos essenciais da obra estava presente no corpo do íbis, que o jovem colosso tantas vezes olhara sem vê-lo. Ele compreendeu que as divindades se manifestavam sempre através da natureza e que precisaria manter os olhos e os ouvidos mais abertos para perceber suas mensagens. A atitude dos desenhistas modificara-se. Gal, o preciso, ensinava com um pouco menos de frieza. Pai, o bondoso, guiava espontaneamente a mão do novo colega. O Neixo, o chacal, insistia no jogo de cores. Guiado pelos 3 artesãos experientes, Paneb assimilava facilmente os imperativos técnicos que sua natureza efervescente rejeitaria por princípio. Todas as tardes, ele limpava o ateliê sem haver recebido nenhuma ordem. Antes de voltar para casa, desenhava num pedaço de calcário carros, cachorros ou um homem em marcha. Em seguida quebrava suas tentativas em 1000 pedaços. Sabia que um dia sua mão saberia criar figuras sem o menor arrependimento. Num fim de tarde, quando já começava a escurecer, ele saiu do ateliê e se deparou com o chefe Sobek. Você está se tornando um verdadeiro profissional, Paneb. E isso lhe agrada? Continua agressivo, meu jovem. Essa atitude ainda vai lhe trazer problemas. O que quer de mim o chefe da segurança? Paneb enfrentou o núbio. Era inevitável. Não gostamos muito um do outro, constatou o guarda. Mas tenho certeza de que você não é um mentiroso. Se me acusar de mentiroso, vai arrepender-se. Então diga-me a verdade. Você assassinou um dos meus homens na montanha? Você ficou louco. Então afirma ser inocente? Claro que sim. Suspeitei de você, mas estou propenso a acreditar no que diz. Ter a ousadia de suspeitar de mim? Vou arrebentar sua cara, Sobek. Você seria preso e condenado. É melhor continuar dando duro no trabalho. Não foi ele, pensou Sobek afastando-se. O chefe da segurança não lamentava sua atitude. Ela o esclarecera em relação a Paneb e o levava de volta à pista que tentara esquecer, a de Abre, administrador-chefe da margem oeste. Se continuasse nessa direção, o núbio corria o risco de ter a carreira interrompida. Contudo, sua consciência não permitia que se comportasse como um fraco. Néfer e Clara permaneceram enlaçados no terraço até o calor do sol ficar insuportável. Depois de se terem amado, haviam dormido nos braços um do outro, sonhando com a noite memorável em que silencioso soubera, pela boca do próprio mestre de obras, que sua estatueta de Maat fora reconhecida como digna de voto, pelo tribunal do lugar da verdade. Em razão da qualidade de execução, ela passaria a fazer parte dos tesouros do templo. Mestre escultor namorada do ouro, a partir de agora, Néfer deveria consagrar-se a confeccionar as estátuas que serviriam de receptáculo ao poder criador difundido no universo. Ao tornar viva a pedra, aplicaria os ensinamentos recebidos e participaria da transmissão da luz misteriosa, que nenhum material poderia impedir. Começaria pondo no mundo uma estátua do escriba Ramosé, na postura de escriba, para servir de exemplo aos escolares que aprenderiam os hieróglifos. A mulher sábia estava sentada na frente de sua casa, em pleno sol. Essa atitude nada habitual deixou Clara preocupada, com medo de que ela estivesse doente. Mas a mulher sábia dirigiu-se a ela com voz tranquila. Hoje não vou tratar de ninguém. Está preparada para substituir-me? Farei o melhor possível. Sente alguma dor? Preciso passar o dia no templo para tentar acalmar Sekhmet, a implacável deusa leoa. O povoado está ameaçado de algum perigo? Está, Clara. Um grande perigo.
Fim do capítulo 71. Capítulo 72. Néfer estava abalado. Um grande perigo. A mulher sábia não disse nada mais? Não, respondeu Clara. Ela foi para o templo. A mulher sábia não tem o hábito de falar à toa. Como ela evocou a aterradora deusa Leoa, a ameaça das mais sérias? O que acha que poderia ser? Não sei. Realmente não sei. O povoado está sob a proteção de Ramsés o Grande e ninguém ousaria contestar sua autoridade. Clara não tinha nenhuma hipótese válida para sugerir, mas já constatara que a mulher sábia era uma autêntica vidente. Sua previsão não devia ser levada na brincadeira. Entretanto, como lutar contra um perigo cuja natureza não se conhecia? Caro, brusco, bateu na porta. O chefe de equipe quer ver Néfer. É urgente. Vários membros da equipe da direita estavam reunidos diante da residência de Nébio realizado. Silencioso, entrou no momento em que a mulher sábia saía do quarto do mestre de obras. São seus últimos momentos, ela revelou. Apresse-se. A realidade que a equipe da direita não queria ver saltava-lhe aos olhos. Nébio realizado era um homem idoso, e a velhice, de repente, não mais o poupava. Sua robustez parecia infinda, mas as defesas haviam cedido de uma vez, a ponto de torná-lo quase irreconhecível. O mestre de obras estava sentado numa poltrona cujos pés tinham a forma de patas de leão. Usava uma túnica de gala, que destacava sua dignidade. A respiração estava difícil, a vista cansada. Para mim, os anos correram com alegria no coração, disse ele a Néfer. Não agi contra o regulamento da nossa confraria e não cometi nenhum ato indigno. Você se tornou um escultor completo, admirado por todos, mas precisará aprender a dirigir. Em todas as ocasiões, procure ser eficiente, de sorte que sua maneira de governar seja irrepreensível. Que você seja respeitado pela sua competência e pela calma da sua linguagem. Só dê ordens quando as circunstâncias exigirem. Não deixe um medíocre indicar as diretrizes ou distribuir as instruções, porque ele estragaria a obra e semearia confusão. Lembre-se de que grande é aquele cujos grandes são grandes, e venerável é aquele que é rodeado de pessoas nobres de espírito. Sua tarefa não será fácil, mas morro tranquilo, porque sei que nenhum peso será demais para os seus ombros. A cabeça de Nébio, realizado, inclinou-se lentamente, como se cumprimentasse o seu sucessor. Eu me recuso, disse Néfer a quem rir. Nébio realizado era para mim um mestre e um modelo, por isso recuso-me a sucedê-lo. Meu único objetivo é servir a confraria e a equipe da direita, e não dirigi-la. A confiança de Nébio realizado tocou-me no íntimo de meu ser, mas ele superestimou minha capacidade. Não cabe a você julgar a si mesmo, retorquiu o escriba da tumba. E Nébio, realizado, muito experiente e lúcido, só ratificou a decisão de Ramosé. Foi o escriba de Maate quem o reconheceu como futuro chefe da equipe da direita e mestre de obras da confraria. O lugar da verdade transmitiu-lhe sua ciência, e você viu a luz na morada do ouro. Se quiser manter-se fiel à palavra dada e respeitar Maate, exerça a função para a qual é destinado. Néfer procurou argumentos para convencer Quenhir a modificar o seu ponto de vista. Mas, como se opor a Ramosé, elevado ao grau de ancestral de espírito luminoso e eficaz. Havia, entretanto, uma última porta de saída. Minha nomeação não deveria ser aprovada por unanimidade pelos membros da equipe da direita? De fato, isso é indispensável, porque ninguém poderia dirigir sem ser amado e reconhecido pelo coração daqueles que dirigem.
Eles serão consultados hoje. Paneb, o ardoroso, detestava funerais. Turquesa recusar-se-ia a fazer amor. O Abete, a pura, passaria longas horas no templo com as sacerdotisas de Hathor. O trabalho seria interrompido, os ateliês fechados, e como se tratava da morte de um chefe de equipe, os funerais seriam grandiosos e o período de luto interminável. Pretendia distrair-se desenhando caricaturas de todos para continuar a exercitar sua mão, que começava a assimilar o traço e as proporções. Para Ardoroso, Nébio realizado tinha sido um homem misterioso e afastado, com o qual só tivera alguns contatos. Por isso não ia derramar-se em lamentações hipócritas. No entanto, tinha um verdadeiro respeito pelo mestre de obras morto, que depois de o haver sobrecarregado com provas, abrira-lhe a porta do clã dos desenhistas. Paneb mordiscava um peixe seco quando, na sua casa, entrou um Néfer visivelmente perturbado. Sente-se e vamos beber. Você está precisando. Considero meu amigo, Paneb, e espero que esse sentimento seja recíproco. Diga-me quem está lhe causando problemas. Vão dar um jeito nisso agora. Você já salvou a minha vida. Aceitaria fazê-lo novamente? Por todos os demônios do deserto, o que está acontecendo? Néfer sentou-se numa esteira. O escriba de Maat, Ramosé, o mestre de obras, Nébio realizado, e o escriba da tumba, Kenhir, escolheram-me como novo chefe de equipe. Um grande sorriso iluminou o rosto de Paneb. Isso devia acontecer, e ninguém ficará surpreso. Que notícia maravilhosa! Olha, com a sua severidade inata e gosto pelo trabalho perfeito, não vamos nos divertir todo o tempo. Mas pensando bem, não estamos aqui para isso. Levante-se, quero abraçá-lo. Você precisa votar contra mim, Paneb. O que está dizendo? Não quero exercer essa função. Acontece que o último obstáculo a vencer é o reconhecimento de coração, unânime dos membros da equipe. Se você é verdadeiramente meu amigo, eu aprovo sua nomeação 10 vezes. E se algum de nós cometer o erro de contestar, teremos uma discussão breve, mas intensa. Você nasceu para viver no lugar da verdade silencioso. Esse lugar deu tudo a você. Hoje, você vai dar provas da sua gratidão, dirigindo-o. Com palavras diferentes, Clara fez o mesmo discurso que Paneb e aprovou a decisão de Ramosé, de Nébio realizado e de Kenhir. Ela acrescentou que o defunto escriba de Maat havia consultado a mulher sábia, cuja visão era igual à dele. Nem mesmo junto à esposa, Néfer encontrou apoio. Ele tinha a esperança de que os membros mais velhos da equipe da direita dessem um voto negativo, criticassem sua inexperiência e seu caráter, e provocassem uma deliberação que obrigaria Kenhir a propor outro nome. Porém, ninguém contestou a designação de Néfer o Silencioso como sucessor de Nébio realizado. Ao contrário, todos ficaram alegres. O novo chefe de equipe escalara todos os degraus da hierarquia, sem nunca se vangloriar. Não manifestava nenhum pendor para o autoritarismo e dispunha das qualidades necessárias para a realização da obra. Em menos de uma hora, teria lugar a cerimônia de posse, a qual Néfer não tinha possibilidade de escapar, a não ser que fugisse e deixasse para sempre o povoado. Clara apoiou ternamente a cabeça no ombro do marido. Algumas vezes ideias loucas atravessam nossa mente, mas não passam de miragens. Algumas lutas não têm valor, e não se deve desperdiçar energia nesses embates. Dedique-se ao verdadeiro combate, que é a preservação e a transmissão de nossos tesouros. Eu queria simplesmente viver em paz com você no povoado. Um dia, você escutou o chamado e respondeu a ele. Achava que ele não seria renovado? Você não é mais convidado a ser somente você mesmo,
e sim a exercer uma função a serviço do próximo e do espírito da confraria. Assim é, e não poderia ser de outro modo. Passado o período de luto que viu a justificação terrestre e celeste de Nébio realizado, Néfero silencioso foi elevado à dignidade de chefe da equipe da direita do lugar da verdade, no sigilo do templo dedicado às deusas Maat e Hathor. Com a idade de 36 anos, tinha a missão de garantir a sucessão dos mestres de obras que haviam criado as moradas eternas de ilustres faraós do Vale dos Reis e concebido inúmeras outras obras-primas, nascidas graças ao talento da confraria. Quando apareceu na porta do templo, Néfero silencioso recebeu uma tripla ovação de todos os habitantes reunidos. Emocionado até as lágrimas, percebeu a extensão das suas responsabilidades e sentiu saudades do tempo de aprendizagens, onde sempre era possível pedir a ajuda de um artesão mais qualificado. Desse dia em diante, ele é quem seria consultado, e caberia a ele dar as diretrizes, evitando os erros que trouxessem grandes consequências. Kenhir, o escriba da tumba, entregou a Néfero o côvado de ouro que passava de chefe de equipe para chefe de equipe. Cada uma das suas 28 divisões continha o nome de uma divindade e o da província que ela protegia. E a inscrição hieroglífica dizia: côvado útil para se tornar um ser da luz, poderoso, justo, marcado pela chancela da vida e da estabilidade. De acordo com a palavra de Ra, a luz criadora, o côvado do mestre de obras personificava o regulamento do universo ao qual ele devia submeter-se. Clara foi a primeira a abraçar o novo chefe da equipe e ele estreitou-a por um longo tempo. Fim do capítulo 72. Capítulo 73. Quando o artesão do lugar da verdade chegou ao entreposto de Trambel, pensou que afinal a vida era uma boa menina. No povoado, ele recebeu uma educação excepcional e adquiriu um saber que agora lhe permitia vender seu talento a quem oferecesse mais. Ao entrar em contato com um comerciante, realizava seu sonho secreto, enriquecer, e tinha o direito de usar o tempo como bem lhe aprouvesse. Durante o período de luto que se seguira à morte de Nébio realizado, o artesão permanecera no povoado e escrevera uma carta a Trambel para marcar um encontro. O comerciante devia estar impaciente por novos objetos luxuosos destinados a uma clientela de apreciadores e bons pagadores. Vim falar com o seu patrão, disse o artesão para o empregado. Ele está no escritório. O artesão atravessou o entreposto para chegar à sala isolada e tranquila, onde Trambel guardava os arquivos. Empurrou a porta e ficou atônito diante de uma mulher com uma pesada peruca negra e olhos muito maquilados. Desculpe, enganei-me. Você está no lugar certo, disse Cerqueta. Sei quem você é e o que veio fazer aqui. Feche a porta, vamos conversar. Eu não a conheço, O seu modo de cooperar com Trambel não é nada recomendável. Você é cúmplice de um escroque passível de uma pesada condenação, que seria acompanhada da exclusão definitiva do lugar da verdade. O artesão empalideceu. Sabe que sei de todos os detalhes. Ou você me obedece ou sua carreira está acabada. O homem encostou-se num canto da sala. Cerqueta bateu a porta. O que quer? Concordo em manter silêncio sobre o tráfico, que você poderá continuar à vontade, com uma condição. Quero saber tudo o que se passa no povoado. Impossível, sou obrigado a manter segredo. Então pior para você. Amanhã será denunciado ao vizir. Não faça isso, eu lhe suplico. Se quiser evitar sérias amolações, só lhe resta uma solução: falar.
Obedecer a essa mulher demoníaca seria trair o regulamento da confraria, quebrar um juramento e perder a alma. Quem é você? Serqueta deu um sorriso perverso. Não lhe cabe fazer perguntas, mas vou responder mesmo assim, para mostrar que você não tem escolha. Sou esposa de um homem importante, cuja influência não para de crescer e que saberá recompensar aqueles que o ajudarem na sua ascensão. Para o artesão, esse detalhe não podia ser negligenciado. Era ele quem deveria ter sido designado chefe da equipe, não Nefer. Ao servir um mestre com extensos poderes, poderia obter riqueza e, ao mesmo tempo, o posto que cobiçava. Posso ter um tempo para pensar? Exijo sua resposta aqui e agora. O artesão servira Maat, o lugar da verdade e a confraria, por lucros bem magros. Não seria essa a ocasião para servir, enfim, a sua própria causa e sair ganhando de todos os lados? O comandante Merry atirava de arco e flecha no jardim da sua luxuosa propriedade. Atirava flecha sobre flecha num tronco de palmeira, sem conseguir acalmar os nervos. Por que sua mulher demorava? Talvez o artesão não tenha ido ao encontro marcado com Trambel. Pior ainda, Serqueta fracassara e não ousava comparecer diante do marido com medo de apanhar. Merry atirou outra flecha e errou o alvo. Com raiva, pisoteou o arco. Esse não era digno de você, sussurrou uma voz melosa. Poderá comprar um melhor. Serqueta! E então? Ela se ajoelhou para abraçar as pernas do seu senhor e mestre. Sucesso total. Ele aceitou colaborar? Tivemos muita sorte. Ele é um homem ranzinza, cúpido, astuto e hipócrita. Não poderíamos desenterrar melhor aliado. Está contente comigo? Merry levantou Serqueta com brutalidade, arrancou-lhe a peruca e acertou-lhe um tapa no rosto. Brindo a nós dois, minha codorna. Conseguiremos grandes vitórias. Quantos artesãos tem esse maldito povoado? Uns 30. As condições de admissão são muito rigorosas, e eles precisam respeitar a regra de Maat. Serqueta contou os principais aspectos relatados pelo artesão. Sem interesse, avaliou Merry. Velhos princípios de moral que em breve não serão mais aceitos. Quem dirige a confraria? O chefe supremo é o faraó, que zela pela prosperidade do povoado e não tolera nenhum ataque contra ele. Eu sei. Mas Ramsés não vive no povoado. 3 pessoas dividem o poder. O escriba da tumba, o chefe da equipe da direita e o da equipe da esquerda. Os artesãos comparam a confraria a um barco. Daí a divisão em estibordo e bombordo. O escriba da tumba, Kenhir, é o representante do poder central e o administrador do povoado. Ele não é tão amado quanto o antecessor Ramosé, porque tem um caráter difícil e áspero. Que idade ele tem? 62 anos. Esse Kenhir está, portanto, no fim da carreira. Em pouco tempo estará morto ou será substituído. Ele é corrupto? Segundo nosso informante, é provável, mas não há certeza de que Kenhir conheça todos os segredos do lugar da verdade. Certamente os chefes de equipe conhecem. Conhecem, porque foram admitidos na Morada do Ouro. A excitação de Merry aumentava. O que acontece lá? Nosso informante não sabe. Ele mentiu. Não creio, disse Serqueta, recuando para evitar o tapa que ela temia. A antiguidade não é suficiente para ser admitido na Morada do Ouro, e ele ainda não encontrou um meio para forçar a porta desse lugar misterioso. Mas por que desesperar? O que ele disse sobre os chefes de equipe? Carra, o chefe da equipe da esquerda, é um homem idoso, muito austero, especializado em escavar a rocha e entalhar a pedra. Nunca sai do território do lugar da verdade e está fora de alcance.
O chefe da equipe da direita, Neb, o realizado, acabou de morrer e foi substituído por Néfer, o silencioso, um homem jovem e inexperiente. Por que o escolheram? O escriba Ramosé já o havia designado, e os responsáveis pela confraria não se opuseram a essa decisão. Um capricho de velho. O que nosso informante acha desse Néfer? Um bom escultor, um artesão preso à espiritualidade, muito ligado ao lugar da verdade onde foi criado, mas que terá grandes dificuldades para exercer sua função. Não conseguirá dirigir nem dar ordens e, sem dúvida, será rebaixado. A decepção poderá torná-lo um indivíduo frágil, movido pelo desejo de vingança. Você conseguiu uma lista precisa dos artesãos? Aqui está. Cerqueta exibiu um pedaço de papiro. Ela e o marido possuíam agora um segredo de Estado. O comandante leu o documento e só parou num dos nomes, já que os outros lhe eram desconhecidos. Paneb o Ardoroso. Nosso informante acha que ele nunca se integrará na confraria e será excluído por indisciplina. Esse também cairá nas nossas mãos. Graças a você, Cerqueta, progrediremos a passos de gigante. E essa só foi sua primeira missão. A esposa de Merry a arrulhou. A avidez e o desejo de destruir haviam expulsado sua infelicidade. Fim do capítulo 73. Capítulo 74. O fim da estação de seca e o começo da inundação estavam próximos. O calor era menos intenso do que o normal, e do céu uma tormenta ameaçava cair há uma semana. A mulher sábia interrompera as consultas, deixando para Clara o trabalho de substituí-la. O novo chefe de equipe, Néfer, de acordo com o escriba da tumba, concedera vários dias de descanso aos artesãos que haviam festejado alegremente sua nomeação. O período de festividades terminava e silencioso preparava-se para lançar um programa de reforma das tumbas mais antigas do povoado, quando, logo depois da alvorada, Nact, o possante, veio dar-lhe um aviso. Um mensageiro do vizir está na porta principal. Ele quer ver um responsável o mais rápido possível. Kenhir ainda dormia. Carra, o chefe da equipe da esquerda, estava doente. Preocupado, Néfer apressou o passo. Nact abriu a porta em que estava o mensageiro, detido pelo guarda. Você é o mestre de obras? Dirijo a equipe da direita. Traga uma mensagem que você deve comunicar aos habitantes do povoado. O falcão voou para o céu. Um outro voou para o seu lugar, para o trono da luz divina. O homem pulou sobre o dorso do cavalo e partiu a galope. Lívido, Néfer estava à beira de uma crise. O que aconteceu? Perguntou Nact, o possante. Acorde todos os moradores, do mais novo ao mais velho, que ajudem os doentes a se levantar e a andar, e que todos se reúnam no átrio do templo. Néfer foi buscar a esposa, que se apressou em sair. A mulher sábia não se enganou. Nosso protetor acabou de desaparecer. Corremos um grande perigo. Em alguns minutos, a pequena comunidade estava reunida. Com os olhos inchados de sono, Kenhir estava pronto a distribuir sanções se o tivessem acordado por nada. Com um gesto, Néfer impôs silêncio. Depois de 67 anos de reinado, ele declarou com uma voz enfraquecida pela emoção: Ramsés, o Grande, deixou esta terra para ir ao encontro do sol de onde saiu. Os moradores do povoado estavam atordoados. Não, Ramsés o Grande não podia desaparecer. Ele vivera por tanto tempo que a morte se esquecera dele e estava proibida de tirá-lo da afeição de todo um povo que, sem ele, sentir-se-ia abandonado e perdido. Kenhir afastou Néfer para o lado. Durante o período de mumificação de 70 dias, você e os desenhistas trabalharão na morada eterna de Ramsés para terminar os últimos trabalhos,
de acordo com a vontade do monarca, consignada no papiro lacrado que vou entregar-lhe, e que você é o único habilitado a ler. Por que meu colega Carra não me acompanhará? Seu estado de saúde não permite, e você deverá assumir as funções dele além das suas. Você é o mestre de obras da confraria, Nefer, e como conhece o segredo da morada do ouro, é capaz de transformar uma tumba em morada da ressurreição. Como silencioso poderia imaginar que lhe caberia a maior responsabilidade que poderia cair sobre os ombros de um artesão. Por mais aterrorizadora que fosse a angústia que lhe mortificava as entranhas e apertava-lhe a garganta, cabia a ele, e só a ele, colocar a última pedra da obra destinada a tornar imortal Ramsés o Grande. A maioria dos altos dignitários tebanos estava reunida na casa de Merri, que os convidara para um lanche, enquanto aguardavam as últimas notícias vindas da capital Pi-Ramsés. Finalmente, o comandante apareceu. Nosso novo faraó é Merneptah, o amado do deus Ptah, ele declarou. Ele subiu ao trono dos vivos e foi reconhecido como mestre das duas terras por aclamação. É ele quem celebrará o ofício religioso como sacerdote nos funerais de Ramsés, e depois de terminado assumirá o poder supremo. Longa vida ao nosso novo faraó, aclamou Abri, imitado em seguida por toda a assistência. Como Merneptah tem 65 anos, pensou o comandante, seu reinado terá curta duração. Merri reunira o máximo de informações sobre o sucessor de Ramsés. Diziam que era autoritário, exigente, nada acessível e intransigente nos princípios espirituais que haviam construído o Egito, hostil às inovações, solitário por natureza, indiferente às solicitações dos cortesãos. Em resumo, exatamente o oposto do chefe de Estado que o tesoureiro-chefe de Tebas desejava. No entanto, esse retrato era o de um grande personagem que vivera à sombra de Ramsés. O exercício do poder iria modificá-lo, as falhas apareceriam. O mais aborrecido era sua devoção a Ptah, o deus dos construtores e do lugar da verdade. Será que Merneptah continuaria com a mesma política de Ramsés em relação ao povoado? Se assim fosse, a luta prometia ser acirrada. Mas Merri sentia-se mais forte do que nunca. Não tinha aliados eficientes e um espião junto aos adversários? Além disso, Merneptah estava longe de ser tão popular quanto Ramsés. Fomentar um complô contra ele talvez não fosse impossível. Depois de um grande reinado, longo e tão intenso quanto o de Ramsés o Grande, o Egito sofreria uma espécie de depressão, e Merneptah não teria o dinamismo necessário para remediá-la. Sobrecarregado por preocupações maiores, obrigado a aparar os golpes que surgiriam de todos os lados, o novo soberano passaria a maior parte do tempo em Pi-Ramsés, no delta, longe do lugar da verdade, que progressivamente seria abandonado à própria sorte. Por que o faraó não poderia depositar sua confiança nas autoridades tebanas, já que ignorava que elas eram submissas a Merri? Ramsés construíra a capital ao norte para melhor defender o Egito dos invasores. Merri estava convencido de que a conquista do país começaria por Tebas e pela apropriação dos segredos bem guardados do lugar da verdade. Os artesãos não esperavam encontrar pela frente um inimigo poderoso e determinado, nem estavam preparados para o combate. A hora de Merri aproximava-se. Não tenho certeza de que essa decisão seja a melhor, disse o pintor Shed, o Salvador, com uma irritação contida. Para trabalhar com eficácia e rapidez na morada eterna de Ramsés, precisamos de um desenhista experiente. Esse não é o caso de Paneb. Segundo os relatórios dos instrutores, objetou Nefer, ele está preparado para ajudá-los.
Sem querer ofendê-lo, os laços de amizade que os unem não deveriam obstruir sua mente. O rosto de Nefer mostrou uma expressão que o pintor não conhecia. Meu papel de chefe de equipe impede-me de ser parcial, e nenhuma das minhas decisões será tomada em função das minhas amizades ou inimizades. Se eu achasse que Paneb era incompetente, eu o afastaria dessa obra. Acho que nenhum de nós tem uma posição definitivamente adquirida. Shed, o Salvador, deu um sorriso enigmático. Ao contrário do que alguns supunham, você parece ter um temperamento de chefe. Melhor para a confraria. Já que ordena, eu obedeço. Paneb nos ajudará. Vá dar-lhe a notícia. Partiremos para o Vale dos Reis esta tarde com o equipamento necessário. Eu me ocupo disso. Nada nos faltará. Com seu porte altivo, Shed, o Salvador, afastou-se. De repente, Nefer conscientizou-se de que não mais olhava para o pintor com os mesmos olhos. E essa mudança não se referia só a Shed, mas também aos outros artesãos. Ainda ontem eram seus colegas. Hoje precisava orientar o trabalho de todos e mostrar-se capaz de resolver 1001 problemas que continuariam a surgir. A preocupação tomou conta do povoado, que acabara de saber que Merneptah era o novo faraó. Alguns achavam que ele não teria o mesmo pulso de Ramsés, outros que ele necessariamente adotaria uma política diferente, outros ainda que uma crise econômica e problemas sociais seriam inevitáveis. Mas Nefer trouxera a calma de volta ao povoado, ao anunciar que, para a confraria, nada havia mudado e que, como de costume, ela deveria preparar a última morada do soberano para os funerais. Entretanto, como poderia saber o que aconteceria no angustiante período que se seguiria à morte de Ramsés o Grande, ao seu enterro, até o momento em que o novo rei assumisse efetivamente o poder? Precisava dominar o medo e concluir a tarefa essencial que lhe havia sido confiada, tranquilizando o povoado. Antes de partir para o Vale dos Reis, Nefer foi ver a mulher sábia. A morte de Ramsés deixa-nos desamparados, mas procurarei manter nossa união. Ele falou. O perigo não desapareceu. Muito pelo contrário. Vão tentar atacar-nos, talvez até destruir-nos, não é? Você também está começando a fazer previsões, Nefer. Os demônios estão rondando e você vai precisar de muita coragem e lucidez para vencê-los. Não se esqueça de que o lugar da verdade só sobreviverá se seguir por um único caminho, o caminho da luz. Fim do volume 1. E fim desse bloco de leituras. Gostaram? Ai, gente, que expectativa! Principalmente depois da gente ler junto Ramsés e saber como foi a passagem dele. Bom, aqui tem o primeiro, uma pré-estreia da Mulher Sábia, tá? Mas como é o primeiro capítulo, eu não vou ler, ok? A gente vai direto para a próxima semana, o início do segundo volume, A Mulher Sábia. Tchau!